Olá, tudo bem com você? Então sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre o jejum intermitente. Hoje vamos falar sobre os benefícios da pessoa que pratica, tanto para a saúde quanto para saúde mental. Então, meu nome é Daniele, então hoje vamos falar dos benefícios do jejum. O primeiro deles é no emagrecimento. Então, a pessoa que faz o jejum intermitente como rotina de vida, dificilmente vai conseguir recuperar o peso que eliminou. Né? Então a gente já fala elimina para não que se perder acaba encontrando depois, né? Mas então no emagrecimento ele é muito importante porque a restrição calórica em um dia dificilmente será compensada no outro dia. E também na manutenção do emagrecimento. Para quem já emagreceu e quer manter, então o jejum intermitente é uma ótima opção para você. E também para sair do platô. Às vezes a pessoa emagrece uma quantidade, mas precisa eliminar mais peso e fica e não consegue emagrecer mais. Então, o jejum intermitente vem dar um up no emagrecimento, né, no organismo, colocar o organismo para trabalhar e, consequentemente, emagrecer e manter o peso. Além da perda de peso, né, que é o principal benefício do jejum intermitente, pessoas com peso normal também podem fazer, só que precisam ter um balanço melhor sobre as calorias ingeridas para que não ocorra a perda de peso. Então, o segundo item, né, na melhora com o jejum intermitente é a melhora do perfil cardiovascular. Então, melhora do HDL, do LDL, né, que o HDL é o bom colesterol, então acaba a melhorar um pouco o HDL e baixar o LDL, que é o colesterol ruim. Então, diminui a probabilidade de ter um AVC, de aterosclerose, né, que são as gorduras que acabam acumulando nas veias e artérias, que acabam ocasionando tantos problemas, né, além de tantas infecções, né, que acabam prejudicando muito a saúde. Então, melhora do perfil cardiovascular, então isso é uma ótima opção para começar a fazer o jejum intermitente, né? Para quem já está um pouco acima do peso, que acaba tendo todas essas complicações. E também melhora do perfil metabólico ligado a doenças crônicas, né? Todas as doenças crônicas, diabetes, colesterol, né? Até mesmo prevenção de câncer, que as nossas células elas conseguem se adaptar facilmente, né, a tempos prolongados sem ter alimentação. E as células malignas, né, elas não conseguem se adaptar porque elas estão ali se aproveitando da ocasião, então elas não conseguem ter essa virada, né, para conseguir se manter, então elas acabam morrendo por falta do açúcar, que é o principal alimento da célula tumoral. O outro item é a melhora na neuroplasticidade e doenças neurodegenerativas. Então, que são as doenças do cérebro, né? A neuroplasticidade é a formação de novas conexões neurais, né? Então, a gente consegue fazer novas pontes, né? Novas ligações entre os neurônios, e isso acaba mudando os nossos hábitos. Se a gente quer ter uma mudança, algum hábito, não consegue eliminar aquele mau hábito da nossa vida, então o jejum intermitente é uma ótima opção para que a gente consiga estar modulando melhor o nosso cérebro e tendo outros pensamentos e outras ações, conforme a gente deseja, conforme a gente quer, né, estar sempre evoluindo, melhorando a nossa mente e o nosso bem-estar. E na prevenção de doenças degenerativas, né, Alzheimer, Parkinson, né, demência, depressão. Então, todas essas doenças do cérebro acabam, né, sendo evitadas através do jejum intermitente. Então, olha como isso é bom. E tudo isso é com base em estudos científicos, né, através da ciência mais avançada, que são esses estudos mais recentes que estamos tendo
o privilégio de conhecer. Também outro item é a melhora hepática. Então, o nosso fígado ele é o responsável por detoxificar o nosso organismo, né? Tudo que a gente ingere passa pelo nosso fígado. Ele exerce mais de 200 funções no nosso organismo. Ele desmonta e monta as proteínas, né? E tudo o que a gente ingere, todas as toxinas passam pelo fígado para que ele acabe eliminando, né, e para que a gente tenha um organismo limpo, né? E caso o fígado não esteja bem, acabam ficando toxinas no nosso organismo e isso acaba fazendo mal para a saúde como um todo, né? Para o resto do organismo, inclusive para o cérebro. Então, o nosso fígado ele é um órgão muito importante e ele precisa ter um tempo de descanso. Então, no jejum intermitente, ele tem esse tempo para se recuperar, né, e fazendo com que ele consiga desempenhar melhor a sua função. Também a melhora da microbiota do nosso intestino. Então, o nosso intestino ele contém bilhões de bactérias, 5 a 7 quilos do nosso peso corporal estão nas nossas bactérias intestinais. Então, é muito importante esse equilíbrio na nossa microbiota. Nós temos bactérias boas e ruins, precisamos ter um equilíbrio. As bactérias boas têm que estar um pouco mais fortes. Então, o jejum intermitente, ele acaba auxiliando também na manutenção desse microbioma, as bactérias boas, né, que a gente precisa para que digiram tudo que a gente come, metabolize e que a gente vai utilizar em todas as partes do nosso corpo, e o desenvolvimento de algumas vitaminas que são de responsabilidade das nossas bactérias intestinais. Então, a melhora do nosso microbioma vai melhorar a nossa saúde geral. Então, o jejum intermitente auxilia também na melhora do microbioma, favorecendo o crescimento, né, o fortalecimento das nossas boas bactérias intestinais. Também a flexibilidade metabólica. Então, a gente acaba tendo uma metabolização melhor, o nosso organismo consegue trabalhar melhor, ele fica um tempo descansando para que ele consiga se recuperar. A gente precisa manter o nosso ciclo circadiano, que é o tempo de repouso, o tempo que a gente está em atividade. Então isso é muito importante, o nosso organismo ter nosso relógio biológico ajustado. Então, o jejum intermitente auxilia também nesses ciclos. Daí a gente vai falar sobre os tipos de jejum para a gente definir qual o nosso melhor horário para estar regulando, ajustando esse nosso relógio biológico. Também a redução da inflamação e melhora imunológica. Então, o nosso organismo normalmente está muito inflamado por causa da má alimentação, muitos carboidratos refinados de má qualidade, sem vitaminas, apenas calorias vazias, né, inflamados por causa de gorduras ruins que a gente acaba consumindo, e o nosso sistema imunológico ele acaba tendo muito trabalho para manter esse ajuste no nosso organismo, e ele acaba tendo muita coisa para trabalhar e coisas que muitas vezes ele nem conhece, né, que através dos transgênicos, dos agrotóxicos, e o nosso corpo acaba inflamando, o nosso sistema imunológico acaba tentando defender o organismo desses agentes nocivos, desses agentes estranhos, e acaba não conseguindo, né? E acaba o nosso corpo inflamando e se tornando um campo fértil para muitas doenças, né? Como diabetes, colesterol, câncer, né? E também o jejum intermitente melhora nosso sistema imunológico. Então, como é importante a gente estar com o sistema imunológico fortalecido no combate a vírus, bactérias, fungos, que são várias doenças que se tornam oportunistas quando o nosso sistema imunológico não está trabalhando bem. Então, o jejum intermitente auxilia também nisso. Também melhora da mitocôndria e dos hormônios. Então, a nossa mitocôndria
é a máquina principal na nossa célula, né? Uma parte da nossa célula que faz todo o papel de regulação e que a gente precisa que esteja funcionando corretamente. Então, o jejum intermitente auxilia nessa limpeza celular e acaba que todo o nosso organismo recebe essa melhora através do jejum. E também o equilíbrio hormonal, principalmente os ligados na metabolização da glicose. A insulina e o glucagon conseguem ter um melhor período de trabalho, então a insulina não tem picos, né? O glucagon também está em equilíbrio para que aconteça como que deve acontecer a entrada da glicose na célula. Não fica açúcar circulando no sangue, então melhora a resistência insulínica, né, a predisposição a diabetes, que mesmo que a gente tenha um DNA para aparecimento de diabetes, de câncer, o que dá o que desencadeia o gatilho é nosso estilo de vida, a nossa alimentação, o que a gente faz no nosso dia a dia, as nossas ações, se a gente se estressa demais. Então, tudo isso acaba desencadeando algumas doenças. Então, o jejum intermitente também auxilia nisso, né? No controle dos nossos hormônios, em toda a nossa função normal, todo o nosso organismo vai estar em equilíbrio. E o jejum intermitente é ótimo para todo ser humano, então todo mundo pode se beneficiar, né? Quem toma medicações controladas, quem tem doenças já, né, previamente, então deve consultar um especialista, né, ter um acompanhamento. Isso é muito importante, porque também no tratamento de doenças o jejum é uma ótima alternativa, mas sempre com cautela, com cuidado, né? Então, hoje falamos sobre os benefícios do jejum, que são muitos, praticamente para tudo. Então, na próxima aula vamos falar sobre os tipos de jejuns. Se você está gostando dessa aula, então se inscreva no canal para que você tenha todas as aulas e todo o material que eu vou postar. E se você quer começar a fazer o jejum intermitente e a obter todos esses benefícios, então fica comigo e vamos começar a mudar o nosso estilo de vida e vamos procurar mais saúde, mais bem-estar, que é o nosso principal objetivo. Então, um abraço, muito obrigada, até a próxima aula.